meu Deus, vamos para a palavra, igreja. Senão eu não consigo pregar. Oh, glória. Culto de mulheres. Meu Deus. Culto do círculo de oração. Abra sua Bíblia no livro de Esther. Oh, glória. A liberdade, fica ligada, fica ligado. Vai, assou, remancho, rebaia. De que vai, assou, remando, re. De que vassou, remanto, rebaia. Oh, aleluia. Livro de Esther, capítulo 4, versículo. Aleluia. 12 em diante. Oh, glória. Oh, glória. Todos quantos encontraram, diga amém. Oh, glória. Esther, capítulo 4, versículo 12 em diante. Aleluia. 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 Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E eles contaram a Mardoqueu as palavras de Esther. Então Mardoqueu ordenou que se respondesse a Esther: não imagines que estando na casa do rei escaparás só tu entre todos os judeus. Versículo 14. Pois se de todo te calares agora, pois se de todo te calares agora, diga de outra parte, virá socorro e livramento para os judeus. Porém tu e a casa de teu pai perecereis. Quem sabe se não foi para um tempo como este que foste elevada a rainha. Olha o confronto de Mardoqueu para Esther. Ei, Esther, quem sabe se não foi para este tempo, mulher. Você pode cutucar essa princesa, essa mulher virtuosa que está do teu lado, sim, com um olhar de profeta, de profetisa do eterno, que recebe agora autoridade e graça do alto, para, aleluia, direcionar essa palavra para ela. Diga para ela: minha filha, quem sabe se não foi para este tempo que foste escolhida. Diga para ela mais forte agora: não é para correr. Diga para ela agora: para onde você pensa que vai? É agora, é esse tempo, é esse momento. É agora que o rei conta contigo. É agora que o Senhor conta contigo, mulher. Não é hora de baixar a guarda. Não é hora de parar. Oh, derabaia, canto, récia. Não é hora de desanimar, porque foi para este tempo. Foi para este tempo. Foi para este tempo que o Senhor te escolheu. Que o Senhor te escolheu. Que o Senhor te escolheu. Assente-se exaltando e glorificando o nome santo do Senhor. Igreja, nós estamos diante de uma poderosa palavra muito conhecida dos irmãos. Nós sabemos que essa história ela vai se iniciar ainda no seu capítulo 1 do livro de Esther. Aleluia. Quando Vasti é destituída do seu trono. Só que Vasti ela não é destituída por um acaso. Vasti não é retirada da sua posição por um acaso.
A Bíblia vai dizer que Assuero, aquele que reinava sobre 127 províncias e o seu trono estava estabelecido agora em Suzã, ele vai levantar um banquete, e esse banquete vai durar 120 dias, é praticamente 6 meses de banquete, é praticamente 6 meses de festa, aleluia, ali mostrando, declarando as suas conquistas, as suas glórias, aquilo que ele tinha conquistado ao longo e no trajeto do seu reinado. Acabando esses 120 dias, diz a palavra, que ele vai levantar agora outro banquete para grandes, para pequenos, de uma semana, de 7 dias, porque a igreja, convenhamos, é muita bênção para contar, é muita vitória para contar. E quando a gente está alegre, quando a gente está feliz, oh glória, quando a gente está de posse de vitória, não é pecado a gente fazer um churrasco, comprar uma picanha, convidar um amigo, convidar a amiga, convidar o pastor, convidar a missionária para sentar na mesa para banquete. Eu gosto, oh glória, eu gosto desse manto, aleluia. Só que a Bíblia vai dizer que todos comparecem. Todos vão aparecer nesse banquete. Só que de repente, quando Assuero olha a missionária Adriane, todos comparecem, todos estão ali se alegrando junto com ele, mas ele dá falta da rainha. E ele dá ordem dizendo: vai buscar Vasti. Eu conto com a presença dela nesse banquete. E a gente entende, ó glória, que uma palavra, um mandado, um pedido do rei não pode ser negado. Só que as sagradas escrituras, ó glória, agora vai dizer para mim, para você, que o servo vai voltar com uma palavra negativa para Assuero, dizendo: olha rei, Vasti disse que não pode, Vasti disse que não vai poder vir. Em outras palavras, o que Vasti estava dizendo era: agora eu não tenho tempo, agora eu não estou disponível, agora eu estou ocupada com meus próprios interesses. Só que eu trago uma palavra da parte do Senhor para esta igreja, que o rei ainda conta com mulheres que estejam disponíveis. Eu quero crer que aqui em Nova Alvorada do Sul tem mulheres que estão prontas, tem mulheres que estão posicionadas, tem mulheres que estão disponíveis. Ai, a série mandaraia. Só que deixa eu apressar um passinho rapidinho, porque eu não quero me atentar muito no capítulo 1. Que Vasti, ela gosta, vou entregar do jeitinho que papai está descendo do alto, dos benefícios que o rei pode oferecer. Vasti gosta de coroa, Vasti gosta de cadeira, Vasti gosta de posição, mas na hora de comparecer para servir ao rei não quer, mas na hora de comparecer para servir ao rei não tem tempo, mas na hora de comparecer e dizer: eis-me aqui, Senhor, não tem tempo, nunca pode. Senhor, tem alguém comigo ou eu estou sozinha nessa noite? Você conhece alguém que é assim? Se você conhecer, fica quietinha, não olha para ela, pelo amor de Deus. Você conhece alguém aqui, Nova Alvorada do Sul? Não tem, só tem lá em Rio Brilhante. O negócio é só status, o negócio é só aparência, só quer coroa, só quer nome, só quer posição, só quer unção. Mas eu trago uma palavra, que os olhos do Senhor ainda estão atentos àquele e àquela que está disponível. Fique pronta, minha irmã. Lembra quando era para limpar a igreja, tu estava disponível, mulher? Lembra quando era para o evangelismo, tu dizia: estou pronta? Lembra quando era para visitar o hospital, tu dizia: eis-me aqui? Aí o céu para esse culto para dizer: cadê você?
você? Cadê você? Porque ultimamente só estou escutando não tenho, não posso. Eu tenho que trabalhar, eu estou ocupada. Ô igreja, perdão, mas o jeito que Deus me usa é esse. Oh glória, olha para cá. Ela é destituída, e o problema de quem tem a síndrome de Vasti ela pensa, ou ele pensa, que ele é insubstituível no reino. Não, porque ninguém canta como eu, ninguém prega como eu, ninguém limpa como eu, ninguém faz como eu. E se eu te falar que tem gente melhor, tem gente mais preparada, tem mas o Senhor está te convidando a dizer: eis-me aqui. Você acha que não tinha gente melhor para estar nessa noite de domingo aqui? Você acha que não tinha uma mulher com mais oratória, com mais influência, com mais preparo, com mais sabedoria, com mais entendimento? Mas se daí, se o rei olhou para mim, uma doida que mora em Rio Brilhante, e disse: aí tá pronta, tá disponível, porque eu conto com você lá em Nova Alvorada. Eu preciso de você lá em Nova Alvorada. Deus está dizendo: se levanta, se levanta, se levanta. É destituída. Capítulo 1, ela é destituída. E eu acho interessante, eu só vou entrar nisso aqui para a gente ir para o capítulo 2. É que Memucã, conselheiro real, vai chegar para o rei Assuero e vai dizer o seguinte: olha, rei, nós precisamos rever isso aqui. Porque se chega nas províncias que Vasti fez isso com o Senhor, certamente todas as mulheres farão o mesmo com o seu. E aí Gálatas 5, versículo 9 se cumpre, que um pouquinho de fermento ele leveda toda. Em outras palavras, o conselho que Memucã está dando para o rei Assuero é: corta pela raiz agora, porque nós não precisamos de uma geração como Vasti, que influencia para o mal. Nós precisamos de uma geração de mulheres que influenciem a orar, que influenciem a fazer a obra, que influenciem a buscar, que influenciem a ganhar almas para o reino. Capítulo 2. Você conhece a história. O rei está mal, está triste. Porque o que é um homem sem uma mulher? Deixa você precisar fazer uma viagem, teu esposo ficar sem você, vai ficar muxim. Uma vez eu precisei me ausentar, e eu fui ver a roupa que o pastor estava no terno. Eu clamei: o sangue de Jesus tem poder. Oh meu Deus, porque ele estava com uma roupa que só misericórdia do Senhor, missionária Adriane. Era um terno azul clarinho, bem chamativo, com uma gravata vermelha bem chamativa, irmã. E eu dizia: Senhor Jeová, o que é isso? Você está entendendo, minha irmã, que você foi escolhida, separada, e é um propósito na nossa vida, há um propósito na tua vida. Por isso é necessário que você assuma o teu posicionamento, assuma a tua responsabilidade. Oh, aleluia! Tá tristinho, tá murchinho, tá sem inspiração. Aí agora jovens vão se apresentar para serem escolhidas. Só que o olhar de Deus já estava apontado para uma jovem. Talvez nessa noite aqui na Alvorada do Sul, o olhar do rei já está apontado para a tua vida. Talvez já tenha um propósito, uma promessa estabelecida no céu, e o Senhor está com o olho aqui nesse culto, na igreja Ministério Pentecostal. Deus é a única esperança. Está dizendo: eu sei quem eu vou levantar, eu sei quem vai cumprir esse propósito, eu sei quem vai fazer esse negócio. Não tinha habilidade, não tinha nome, não tinha influência,
experiência. O currículo não era bem agradável. Não tinha nível superior. Cadê a banda? Não me abandona não, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Ei, ela não era conhecida, não tinha uma base familiar. Aleluia, a Bíblia vai dizer que era órfã, judia. E se eu te falar que é dessas mesmo que papai gosta de usar? E se eu te falar que é desse modelo que Deus gosta de colocar no cumprimento de promessa? E por quê, pastora? Porque quando estiver vivendo a totalidade da promessa, não vai levantar o nariz, não vai dizer eu sou, não vai dizer só aconteceu, porque a minha mão estava, porque eu estava, não. Deus escolhe Radassa, porque era anônima na terra, pequena, simples, humilde. Porque o Deus que eu e você serve, igreja, ainda é o mesmo e não mudou. Ele resiste ao soberbo, mas Ele ainda dá graça a quem é humilde. Ele dá graça a quem é humilde. E há uma graça pairando nesse lugar, nesse ambiente. Está escolhendo, está levantando essa laia, saiorebaia, candaramandaraia. Deixa o homem dizer para que ela, deixa alguém questionar, se levantar. E daí foi eu quem escolhi, fui eu quem separei. E se Ele quiser mudar a rota, e se Ele quiser recalcular a rota, Ele faz. Para cumprir promessa, Ele faz. Ele não quebra princípio. Mas se Ele quiser mudar, fazer um reboliço, fazer um eita! E se Ele quiser fechar a porta na terra, para você voltar a buscar como antes, voltar a orar como antes, voltar a se colocar como antes. O governo ainda está na mão dele. O governo ainda é dele. A Bíblia vai dizer que ela não tinha, mas havia uma graça sobre a vida de Radassa. Havia uma graça sobre a vida de Esther, que quando ela entra dentro do palácio, o chefe da casa das mulheres vai olhar para ela, porque quem carrega o céu, quem tem intimidade, oh glória, quem tem secreto, quem tem madrugada de oração, quem tem cara no pó, quem está buscando, quem está no posicionamento, não adianta. Deus derrama graça, Deus escolhe. Deixa eu ver quem é chamado por Ele aqui. Eu vou liberar aqui nessa noite. Tem muitas mulheres que estão batendo com a cabeça na parede. Está insistindo quando na verdade Deus já falou para você não. A resposta para você é não. A porta para você ainda é não. E mulheres aqui estão insistindo, mas quando Deus está no negócio, o homem pode até tentar fechar a porta, mas a graça de Deus te habilita e você entra. A graça de Deus te habilita e você entra. A graça de Deus te habilita e Deus vai abrindo o caminho. A graça de Deus te habilita e você entra onde o homem disse que não. Você acessa aonde o homem disse que não. Se tiver com Ele e Ele com você. É por isso que Jesus certa feita disse: não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós e vos designei para que vá e dê fruto. Ser escolhido tem que dar fruto. Eu vou falar. Porque Vasti é o tipo de crente que só é árvore, só tem formosura, só tem folha e só tem aparência, mas na hora de apresentar o fruto não tem. Mas enquanto isso tem uma Esther que ainda é pequenininha, que ainda o nome não foi mencionado,
direcionado, que ainda não foi apresentada, mas tem fruto, tem fruto, tem fruto, tem fruto. O rei escolhe ela. Estou chegando perto da onde eu quero entregar. No capítulo 3, uma crise agora vai se apresentar no meio do povo judeu. E se tem cenário propício para Deus levantar crente, é na crise. Você vai me ajudar a pregar agora. Você vai olhar para a mesma que você olhou antes. Você vai dizer para ela: quer correr da crise? Você quer fugir da crise? E se eu te falar que Deus permitiu essa crise para cumprir na tua vida o propósito? Porque se não fosse a crise, missionária Adriana, aparecer no casamento, na família de alguém, nem aqui você estaria. Se não fosse aquela crise, naquele acidente, nem Jesus você tinha aceitado. Se não fosse aquela crise dentro daquele hospital, você não tinha feito a tua confissão de fé e aceitado a Ele como único e suficiente Salvador. Salvador, eu vim declarar: bem-aventurada foi a crise, bem-aventurada foi a crise que te trouxe, que te trouxe, que te trouxe, que te trouxe. Se não fosse essa crise, você não estaria aqui. Eu vou ir mais no mais profundo com alguém aqui agora. Se não fosse essa crise acontecer na tua vida, você já tinha pedido para sair do ciclo de oração, foi ou não foi? Se não fosse essa crise aparecer na vida dos teus filhos, você não estaria mais nesse caminho da obediência. Então bem-aventurada é a crise que nos traz para o altar, que nos faz orar mais, que nos faz descer mais, que nos faz se levantar. E vou ir mais além. Tem alguém que está pedindo para essa crise passar. Tem alguém que está dizendo: Senhor, mas eu não estou aguentando mais. E o céu está declarando nessa noite bem, aleluia, audível para alguém aqui ouvir, que essa crise ela teve início para começar e ela tem início para se findar. E enquanto Deus não vê que tu está pronta, lapidada, alinhada no propósito que Ele te chamou, você não sai. Mas enquanto está na crise, vai orando, vai buscando, vai descendo, vai se levantando, vai se prontificando. E enquanto isso, Ele vai te lapidando. Bem-aventurada é a crise. Deixa eu correr aqui. Estou sem hora, missionária Adriana. Olha para cá, igreja. A hora já foi. Se eu tiver outra oportunidade, eu termino a mensagem outro dia. Mas olha para cá. Quando a crise chega, Esté está onde? No palácio. Quando, oh, aleluia, eu acho isso aqui incrível e maravilhoso, fantástico, porque Deus já sabia o que ia acontecer. É por isso que Deus te planta no lugar certo, na hora certa, no momento certo, porque não é sobre você, é sobre o que Ele quer fazer através de você. Você está reclamando desse ambiente de trabalho, você está reclamando do patrão da empresa, dos funcionários. Ei, foi Deus quem te plantou aí, meu irmão. Há um propósito, minha irmã. Há um propósito, meu irmão. A crise chega, ela está lá. Só que enquanto os judeus estão chorando, sofrendo, se lamentando, ela vê aquele movimento que a gente percebe quando algo está indiferente, sim ou não, missionária Adriana? Quem é espiritual percebe quando algo está acontecendo. Então ela manda alguns servos trazerem notícias acerca do que estava acontecendo.
E quando eles voltam, eles passam. Está acontecendo isso. Há um decreto de morte. Há uma crise estabelecida. Só que aí vem o chacoalhão de Jeová. Eu acho bom porque quando a gente está precisando, Deus sempre vai levantar alguém para nos dar um chacoalhão, para abrir o meu olho e o teu olho, para nos confrontar. Ao longo da nossa caminhada, sempre vai ter um Mardoqueu que Deus vai usar para mim e para você, para dizer: ei, quem sabe se não foi para um tempo como este? Quem sabe se não foi para um tempo como este? E ao longo da Bíblia, das histórias, nós vamos entender que Deus sempre se utilizou de mulheres para dar livramento para o povo, de mulheres para ele entrar com intervenção. Quem não se lembra de 1 Samuel capítulo 25, quando Abigail foi usada dentro de um decreto de morte? Davi já tinha declarado guerra contra a casa de Nabal. Mas uma mulher posicionada, repita comigo, posicionou. Repita comigo, posicionou. Uma mulher posicionada no meio da crise traz livramento para sua casa. Se ela não estivesse posicionada, haveria morte. Se Esther não recebe aquele confronto de Mardoqueu, os judeus haviam sido exterminados. Mas a Bíblia vai dizer que quando ela recebe, ela se levanta, ela se posiciona, ela se coloca de pé e diz: a partir de hoje, dá ordem para ele jejuar. Nós vamos jejuar, e se eu perecer, eu pereci, mas todavia eu vou fazer a minha parte. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou fazer a minha parte. Elas jejuam. No terceiro dia, ela comparece na presença do rei. A gente sabe que quem comparecesse, quem entrasse, irmã, na presença do rei, sem ser convidada, era morte. Só que ela liberou a palavra, e antes ela se prepara. Ela estava debaixo de propósito. Ela entra, e a Bíblia vai dizer que o rei estende o seu cetro. Levanta a mão que eu vou declarar essa palavra. Meu Deus, e eu já vou entregar daqui a pouco. Em 5 minutos eu encerro e entrego para essa igreja. Há um cetro do rei espiritual aqui estendido para algumas Esther. Está pedindo socorro, está pedindo livramento, está dizendo: Senhor, não aguento mais, não suporto mais. Eu vim nesse culto, Senhor, porque eu preciso de uma resposta. Eu vim nesse culto, Senhor, e eu não saio sem a minha bênção, sem a minha vitória. Deus está dizendo: tem o cetro, tem o cetro, tem o cetro, tem o cetro. Pede o que tu quer, pede o que tu quer. O que significa? Fica de pé, missionária Adriana. Oh, glória. Pastor, o que significa um cetro estendido? Um cetro estendido para alguém significava que o rei estava dizendo: pode entrar na minha presença, o acesso para você está liberado. Tem alguém aqui que não entendeu. Quando o rei estendia o cetro para alguém, ele estava dizendo: a minha presença está liberada para você entrar. Pode entrar, e não só entrar. A partir de agora eu te dou acesso. Pode abrir a boca e falar o que tu precisa. Pode abrir a boca e me pedir, porque até metade do meu reino eu te darei. Até metade eu te darei. Arabaia, série, me calamandarás. Diante desse cetro estendido para a tua vida agora, o que é que você vai pedir para o
diante desse cetro que Ele estende hoje sobre a tua vida. Por quê? Porque o cetro só foi estendido para ela, porque ela se preparou, porque ela acordou, porque ela se levantou e se posicionou, e porque ela se posicionou, o Senhor estendeu o cetro. O cetro agora entra na presença dele e pede, e pede, e pede, e pede o que é que você precisa. Ah, Senhor, meu casamento está só pela misericórdia. Ah, Senhor, a minha vida espiritual está só pela graça. Ah, Senhor, o meu esposo, os meus filhos, a minha saúde. Aonde é que você precisa da minha intervenção? Fica de pé. Fica de pé. Fica de pé em nome de Jesus. Chegou livramento porque ela se levantou na hora certa. Se ela não acorda, se ela não levanta, se ela não se posiciona, o povo judeu havia sido exterminado. E se eu te falar, que a vontade do adversário é entrar na tua casa, entrar na tua família, no teu casamento e acabar com tudo. Só que é um cetro de Deus, aleluia, inclinado para a tua vida hoje, e está dizendo: pede, filha, entra na minha presença, se levanta, se posiciona. Cadê as irmãs do ciclo de oração? Vem aqui na frente. Nayasuri mi canto remanaya saio. Orebaia candereba soreba candaramandaraia. Tem cetro de Deus que tem pressa para a casa de algumas aqui de vocês. Alamande que mandereba sorimi calamandarácia. O Senhor está dizendo: tô eu com pressa, eu tenho pressa, eu tenho pressa. Eu tenho pressa de posicionamento. Eu tenho pressa para te usar. Eu tenho pressa para te levantar. Eu tenho pressa para cumprir. Eu tenho pressa para fazer. Eu peço a ajuda da banda para louvar o hino enquanto nós oramos. Arabaia, sori, me canto. Não foi assim que Deus me mostrou. É de duas em duas.